Excelentíssimo senhor presidente, caros colegas deputados, caras colegas deputadas, povo mineiro que nos acompanha pela TV Assembleia, pelas mídias sociais dos nossos canais, e também uma saudação especial a todo o povo trabalhador, a todos os servidores valorosos do Estado de Minas Gerais, que acreditam que é possível, sim, ter um Estado onde o servidor possa ser valorizado e ser também a representação de nós mineiros. Quero aqui trazer vários pontos em debate para essa tribuna. Não fazendo meramente juízo de valor em detrimento a questões políticas partidárias, como foi colocado aqui anteriormente, mas da realidade que nós vivemos. Hoje, nós passamos por uma situação onde nós vimos aqui o contraponto de tudo aquilo que nós vimos nos últimos 9 meses do governo do Estado de Minas Gerais. Um governo que se dizia austero, um governo que se dizia uma das melhores gestões do Estado, do Brasil, e agora apontar para nós que vive um Estado deficitário, um Estado falido e um Estado, mais ainda, precisando apertar o arroxo nas costas do trabalhador. Isso é inadmissível. Nós não estamos aqui para aceitar que sangre ainda mais o povo trabalhador mineiro, para aceitar que a política pública deixe de ser inserida na vida de quem mais precisa. Quando chegou a essa casa, essa discussão do regime de recuperação fiscal, de cara nós vimos, o governo tramou a novela de 9 meses para dar benefício fiscal às grandes locadoras, para dar isenção fiscal aos grandes empresários que bancaram as suas candidaturas e agora querem botar a conta no colo do povo. Mas pior que isso, é o que nós temos visto na política pública. Aprovamos aqui, contrariamente aos nossos votos do Bloco Democracia e Luta, aumento de impostos para gerar receita, em tese, para o enfrentamento à miséria, enfrentamento à pobreza, com o Fundo de Erradicação da Miséria. Mas nós não vimos nenhuma ação vinculada. Não vimos aqui recurso para o saneamento, para a água, para a valorização dos servidores públicos. Pelo contrário, estamos vendo agora, deputado Leleco, que o FEM, onde os deputados da base do governo aumentaram o imposto em Minas Gerais, é para poder acobertar também o rombo gerado em detrimento da isenção fiscal para as locadoras, para os grandes empresários. E a conta caindo de novo nas costas do trabalhador, nas costas do povo, nas costas do cidadão, que deixará de ter mais política pública implementada. E eu venho com tristeza trazer um exemplo de que eu estive em Brasília na semana retrasada. Estive no Ministério do Desenvolvimento Social com a secretária nacional, Lília, de Segurança Alimentar, onde nós ficamos sabendo, deputado Leleco, que o programa Leite pela Vida, que aqui em Minas apelidaram de Leite Minas, que poderia levar leite para ajudar na questão nutricional de crianças carentes, de idosos, de pessoas que vivem na situação de vulnerabilidade social, serem jogados às traças. Um programa que na nossa gestão chegou a atender 80 mil litros de leite por dia para as crianças carentes, para os idosos. Hoje nós vimos ele definhando. Definhando porque tem dinheiro no caixa do governo do Estado que não executa. E o governo federal, segundo a secretária Lília, tem a vontade de celebrar com Minas Gerais, assim como celebra com os estados do Nordeste, o convênio do programa para levar leite para as crianças, para gerar emprego para mais de 10 mil agricultores familiares. E o programa Leite pela Vida, dinheiro tem, só que o Zema não quer executar. E aí a nossa revolta é que, da mesma forma que o Estado fere a política pública, não valorizando o servidor, não dando condições dignas de trabalho, não melhorando a carreira do servidor da saúde, da segurança, do meio ambiente, do IDENE, do IMA, da educação e tantos órgãos valorosos, ele faz pior, ele não executa a política pública. E aí nós vemos crianças que precisam do leite, precisam de um programa para terem uma melhoria na vida, não serem assistidas. É um crime tirar leite da boca das crianças. Então estou nessa tribuna para cobrar que o governo do Estado
através do IDENE, através da SEDESE. Tome providências. Vamos comigo lá em Brasília, ou possamos receber aqui a secretária executiva do Ministério, a Lília Hall, que cuida do programa Leite pela Vida, para poder voltar ao programa e, com isso, poder atender os mais de 258 municípios do norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, que tanto precisam desse programa para poder apoiar também a agricultura familiar. Esse é um exemplo que nós podemos ver do sucateamento da máquina. Um Estado que nega recurso federal para um programa que é essencial para a vida das pessoas, ele vai querer o quê para os outros? E aí o que nós vimos aqui, nessa proposta indecorosa que chegou a essa casa, do regime de recuperação fiscal, é um tapa na cara do cidadão mineiro e de todos os trabalhadores do Estado. Servidor, eu falo por alguns órgãos e alguns servidores que há mais de 15 anos não tem sequer um plano de carreira implementado, como é os servidores do IDENE, esse órgão tão importante para promover o desenvolvimento do Norte e Nordeste. Nós sabemos bem da luta dos servidores da educação com relação ao PIS nacional, com relação aos trabalhadores do apoio e, mais ainda, os servidores da segurança e os servidores da saúde, onde o governador, em seus compromissos eleitoreiros, prometeu reajuste, prometeu equiparação salarial e agora o pato é pago por todos os trabalhadores do Estado. Eu acho mais, gente, que realmente tem que se discutir um regime de recuperação fiscal. Mas qualquer cidadão que procura um médico, e olha que eu sou administrador e não sou médico, e procura um médico, e onde a situação dele cardíaca está delicada, situação de glicose está delicada, situação de hipertensão está delicada, o máximo que o médico vai falar com ele, que o regime que tem que fazer é mudando de ações indecorosas para as ações boas. Então, se o governador propôs aqui aumento salarial para os servidores, em detrimento de isenção fiscal bilionária para grandes empresários, com certeza o próprio trabalhador, o próprio povo, apoiaria um regime desse. Mas um regime que tira dinheiro do povo, que congela salários, que estagna a máquina. Imagina bem os municípios hoje que sofrem com a perda de receita, né, em função do absurdo que foi a ação eleitoreira do ex-presidente. A ação eleitoreira acarretou hoje os municípios sofrerem perdas irreparáveis de ICMS, de FPM, e está todo mundo com pires na mão, em função de uma ação eleitoreira do governo passado. E em função disso, o governo do Estado querer conceder benefícios aos seus aliados, aos seus amigos grandes empresários, em função de cortar na carne do pobre trabalhador, do servidor valoroso do Estado, que toca o Estado, que faz o Estado promover a ação digna para o povo. E digo mais, o que nós temos de bom no Estado hoje é porque nós temos bons servidores que cumprem com as suas obrigações e cumprem além delas. Fazem com coração, com corpo e alma. E aí eu falo para vocês, aqui vocês têm um parlamentar e tem um bloco chamado Democracia e Luta, que defende o Estado de Minas Gerais e que defende a classe trabalhadora de Minas Gerais. Por fim, eu quero trazer aqui também a nossa insatisfação com a Copasa, com a CEMIG, no cumprimento das suas obrigações. E aí não é com servidores valorosos delas, não. O trabalhador da Copasa, o trabalhador da CEMIG, ele cumpre a sua jornada de trabalho, ele cumpre as suas tarefas com bastante êxito e mais ainda, além do devido. Mas o que nós vimos é questão de gestão. E parece que assim como está ocorrendo no estado de São Paulo, o governador de Minas Gerais e a CEMIG quer fazer o mesmo aqui em Minas Gerais. O último final de semana, deputado Leleco, e meu líder, deputado Dr. Jean, a cidade de Varzelândia, minha querida cidade de Varzelândia, ficou por mais de 24 horas sem o fornecimento de energia elétrica. Mais de 560 reclamações na ouvidoria da CEMIG. Somente eu conversei com diversos diretores, gerentes da CEMIG para resolver o problema de imediato e somente ontem começou a ser resolvido o problema. Sabe o que isso acarretou? Acarretou
em perdas irreparáveis para os pequenos agricultores familiares que têm suas pequenas irrigações, acarretou a falta de água para consumo humano, para o banho do povo trabalhador, do povo pobre, acarretou não ter luz no hospital de Vazilândia, acarretou a não ter luz na casa daquele cidadão acamado que precisa de um medicamento. E aí quem é que vai reparar por esse dano? E eu digo mais, será que não foi uma estratégia do governo de fazer com que nós mineiros, povo de Vazilândia, de Ibiracatu, de São João da Ponte, acredite que é somente a má gestão da CEMIG e que aí tem que privatizar mesmo? Ou foi um reflexo da atual gestão do governador com relação à CEMIG em fazer com que o povo sofra com a falta de energia para achar que privatizar é melhor? Mas o exemplo está do lado. São Paulo, há 64 horas, mais da metade do estado sofre com a falta de energia. E o povo está pagando a conta de uma injustiça feita por um governo bolsonarista, também lá em São Paulo, que privatizou a Companhia de Energia de São Paulo, e aqui em Minas Gerais quer fazer igual. Mas nós não vamos deixar. A CEMIG, a Copasa, a Codemig, a Gasmig é patrimônio do povo mineiro e ela tem que continuar como patrimônio do povo mineiro. Eu acho que não poderíamos e não deveríamos votar nessa casa um regime de regularidade fiscal como está proposto pelo governo, sem antes, no mínimo, ouvirmos todas as categorias de funcionalismo público, de municípios, de vereadores, que todo mundo é afetado. Então eu queria saber qual que é a proposta da segurança, qual a proposta da educação, qual a proposta da saúde, com relação a um possível regime. Porque o que está sendo discutido aqui não foi nem sequer debatido conosco. Para vocês terem ideia, o documento que chegou a essa casa, até hoje, nem sequer foi compartilhado na íntegra com todos os parlamentares. E se algum colega parlamentar falar que recebeu as mais de 400 laudas da proposta de recuperação fiscal do governo, que me mostre, porque eu não recebi. Se o Leleco me recebeu, queria que me informasse também, deputado Leleco. Então, gente, não se discute aquilo que não se conhece, não se discute aquilo que não está entendido. O que está sendo tratado nessa casa, a toque de caixa, é uma proposta de recuperação fiscal que, em breve resumo de 32 laudas, está sendo debatido. Então eu queria aqui pedir ao governador que abrisse as mais de 500 páginas da proposta que foi apresentada para o governo do presidente Lula, para que o povo mineiro soubesse as claras. Porque até então o que nós sabemos aqui é só coisa de ruim. É congelamento de 9 anos de salário, que na verdade vai dar 12, é possibilidade do fim dos repasses constitucionais para os municípios. Aí imagina deixar de chegar o recurso do FPM, do ICMS, na conta dos municípios. Vão viver de quê? E mais ainda, o fim da possibilidade de recursos e programas orçamentários para ações estruturantes. Imagina você chegar na farmácia básica de Minas Gerais e não ter um medicamento, porque o regime de recuperação fiscal tirou esse dinheiro. Imagina você que sofre com a falta de água numa zona rural de um município norte mineiro, não ser atendido, porque o regime tirou esse recurso. Então, eu acho que essa discussão, ela não pode ser tão leviana e tão imediatista como está sendo. Se for para debater melhoria orçamentária do Estado, se for debater a vida dos mineiros para os próximos 12 anos, ela não pode ser feita em menos de 30 dias ou 50 dias, não. Então, por fim, eu falo aqui, a nossa posição contrária a essa proposta colocada pelo governo aqui na casa. E conclamo a todos vocês, servidores, a levarem essas informações para o povo mineiro. O povo mineiro precisa saber qual o impacto negativo que vai ser na vida dele, se caso uma aprovação absurda dessa venha passar nessa casa. E por fim, acho mais que isso. Acho que, além disso, nenhuma proposta pode ser feita somente na Assembleia. Nós temos que levar também para discussão na Câmara Federal, com os nossos 53 parlamentares, e também no nosso Senado, com os nossos senadores mineiros, e com o governo federal, participando ativamente dessa discussão. Porque a vida de todos nós, ela não é só no Estado, ela é na União,
é no Estado e em cada município que nós pisamos. Então, essas são as nossas considerações, presidente. Muito obrigado.